Pois bem, nosso bate-papo de hoje com o gastroenterologista Dr. Kleiber é sobre hérnia. A hérnia é uma doença que tem uma maior prevalência nos homens. E, doutor, para começar, vamos explicar, né, em primeira mão, o que é a hérnia, né? Boa tarde, vamos explicar sim. Tá? Hérnia é uma coisa fácil de entender, desde que a gente preste atenção no que está acontecendo. Sempre que temos a hérnia, mas nem sempre acontece a mesma coisa, significa que rompeu alguma coisa na nossa barriga. Ou rompeu. O que rompeu? Rompeu uma coisa que o pessoal chama de véu da nossa barriga. Tá? Esse véu, lógico, tem um nome técnico, tá? Um termo técnico que chama aponeurose, que é o que segura realmente os tecidos dentro da nossa barriga, do abdômen. Tá? Essa aponeurose, quando ela é retirada, se nós tirássemos ela, nós só teríamos a pele para proteger os nossos órgãos. E não pode só ter a pele. Tem que abaixo da pele ter como se fosse uma carapaça, como se fosse capa de proteção. Uma capa de proteção. Quando essa capa de proteção ela vem a romper, né, que ela rompe, que ela abre um buraco, aí começa o intestino ou o que for querer sair por aquele buraco. E aí começam a haver os abaulamentos em alguns casos, mas em alguns casos não precisa ter o abaulamento, porque às vezes a hérnia é tão pequena que você não vê que ela está ali. E alguns exames e alguns aspectos clínicos que nós podemos fazer pode ajudar muito para descobrir qual que é o problema nesse paciente. Lógico que a gente tem que prestar atenção em todos os sinais que os pacientes vão nos trazer. Eles já contam uma história e muitas vezes a gente já vai guiando essa história para a gente pensar na hérnia. Temos que lembrar que em alguns lugares as hérnias são muito comuns, principalmente na região do umbigo, que é essa região, a região acima do umbigo, que a gente chama de epigástrio. Na verdade, essa linha, que a gente chama de linha média, no meio aqui da barriga, é uma linha muito propícia a se ter hérnia. Em alguns pacientes, depois de uma cirurgia de apêndice, e em outros pacientes podem ter hérnia na região da cirurgia, ou outras cirurgias que o paciente podem ter feito. E também temos hérnias na região da virilha, que são muito comuns também. As mais comuns são na virilha e no umbigo. São os 3 lugares mais comuns de hérnia, mas essas regiões onde você fez uma cirurgia, fez um corte, depois pode ter tanto o corte da vesícula, tanto o corte do apêndice, o corte do intestino, que é no meio da barriga. Todos esses lugares ficam mais propícios, eles ficam mais propensos a ter uma hérnia. Doutor, agora o que provoca a hérnia? Existe um fator ou fatores? Na grande maioria das vezes, hérnia é um fator genético. Nós temos deficiência de um tecido, de uma substância que chama colágeno, um colágeno específico, tipo 4. Então, esses pacientes que têm uma deficiência nesse colágeno ou na produção dele, têm uma maior possibilidade de terem hérnia. Mas assim, muitas vezes você nasce com a hérnia, fica o resto da sua vida com ela pequenininha, você nem vai ver. Muitas vezes você nasce com uma hérnia, de repente, do nada ela aumenta. Muitas vezes, o que eu quis dizer com isso? Você nasce com ela e ela vai aumentando. Dependendo da atividade que você fizer, se você faz uma atividade física muito pesada, o pessoal da academia que levanta muito peso, estivador, essas pessoas, mergulhador, que são submetidos a altas pressões intra-abdominais dentro da barriga, essas pessoas têm uma propensão um pouquinho maior a ter hérnia em relação às outras pessoas. Mas não é o que vai motivar. Não, a hérnia já está lá. O que vai fazer com que ela aumente ou apareça é um esforço físico. Quanto mais esforço você fizer, maior é a probabilidade dessa hérnia aumentar. Sintomas? Sintomas. O principal sintoma de uma hérnia, lógico, é a dor. O paciente começa a reclamar de uma dor em uma dessas determinadas regiões. Umbigo, um pouquinho acima do umbigo, na virilha. O que geralmente o paciente fala? Doutor, eu tenho uma dor numa dessas regiões que ela começa principalmente depois de um dia que eu tive bastante atividade física. Muitas vezes durante a atividade não tem dor. Depois da atividade começa como se fosse latejar. E aí à tardezinha ele chega em casa, a dor piora. Dá uma relaxada, toma um banho, tudo, pode ver que a dor vai melhorando e dorme bem. Por quê? Ele parou de fazer atividade física. Foi a atividade física que foi aumentando a dor, porque ficou estimulando aquele lugar. E depois da atividade física, parando com a atividade física, a dor vai aparecer por quê? É como se o corpo esfriasse, né? Que a gente fala, né? Entre linhas, não é que o corpo esfria. É que você deixa de fazer uma atividade onde você está todo ligado nela e você começa a relaxar um pouquinho, você começa a prestar atenção naquilo que está te incomodando, que é a dor. A pessoa pode ter hérnia e não saber, então? Sim, muitos casos. Sinceramente,
Eu acho que, bom, em primeiro lugar, de 25% a 30% da população tem algum tipo de hérnia. Algum tipo de hérnia vai ter. Mas não chega nos nossos consultórios mais do que 8% a 10% desses pacientes com hérnia. Ou seja, temos mais 20% ainda de pacientes, certo? Se a gente colocar isso em termos globais, 70% dos pacientes que têm hérnia não sabem que tem. Ela está lá, ela existe, mas não deu nenhum sinal, e sempre o pessoal acha que o sinal é dor ou então aquele aumento de volume. Mas muitas vezes não. A hérnia está lá, vai ser diagnosticada no dia que você vai no médico, por exemplo, fazer um exame check-up. Ele olha assim e fala, tem uma hérnia aqui, e o paciente não percebe. Então o diagnóstico é só nesse momento. O diagnóstico de uma hérnia, então você vai fazer ele de duas formas principais. A principal forma de diagnóstico de uma hérnia é a mão de um cirurgião experiente. Em 98% a 99% dos casos, o cirurgião experiente põe a mão, ele sabe onde está. Por quê? Como eu disse, rompeu alguma coisa. Se rompeu alguma coisa, tem um orifício em algum lugar. Então você vai pôr o dedo, tem uma parede íntegra. De repente, o dedo entra em algum lugar. Esse buraquinho que o dedo entrou é o orifício da hérnia. Isso vale para a virilha, isso vale para o umbigo, isso vale para qualquer outra hérnia. Sem dizer que ele também vai avaliar o abaulamento. E algumas coisas que a gente pede para o paciente fazer, alguns movimentos, serve para a gente também ver o momento em que aumenta aquela hérnia ali. Então também nos ajuda muito a fazer o diagnóstico de hérnia. Outra forma de fazer o diagnóstico de hérnia é através de ultrassom. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com a história do ultrassom. Por quê? Dependendo do tamanho da hérnia, a sensibilidade, ou seja, a chance do ultrassom vê-la é muito menor do que a do cirurgião pôr a mão e vê-la. Então, muitas vezes você pode receber um ultrassom dizendo que não tem hérnia. Na verdade, não é que ele disse que não tem hérnia. Naquele ultrassom, ele avisou que não viu nenhum indício de hérnia. Mas na grande maioria, assim, nesses casos, o paciente pode ter uma hérnia e não foi diagnosticada pelo ultrassom. E aí precisa que o cirurgião vá lá, avalie, para poder dizer que tem uma hérnia naquela região. Então aí dá uma certa regularidade ao médico também, acho que é bem-vinda, né? Eu acho que bem-vindo é sempre que nós temos alguma dúvida em relação ao nosso corpo, ao nosso organismo, principalmente as pessoas que trabalham. E não vamos falar assim que você tenha que ter um convênio para que tenha essa oportunidade. Você pode ir à rede pública, tem cirurgiões na rede pública, tem gastos, eles vão te avaliar do mesmo jeito, não tem problema, mas sempre que você tiver uma dúvida, e um check-up pelo menos periódico, cada 2, 3 anos no gastroenterologista, já que você não está sentindo nada, mas pelo menos para ver, doutor, eu tenho um problema aqui no fígado, eu tenho um problema de hérnia, tem alguma coisa, você pode fazer alguns diagnósticos precoces e assim, o que é muito importante, o diagnóstico precoce em hérnia, quando você diagnostica a hérnia, o próximo passo é a cirurgia. E essa cirurgia pode evitar grandes transtornos para você. Precocidade é a chave para todos os males, né? Com certeza, de todas as formas, em todas as doenças hoje, que você conseguir diagnosticar antes de trazer o problema, o grande problema, né? No caso de uma hérnia, por exemplo, um encarceramento, que a gente pega muitas vezes, um estrangulamento da própria hérnia, isso tudo pode trazer grandes problemas para a sua vida depois. Tratamento é só cirúrgico ou tem alternativa? Sem alternativa. Tratamento de hérnia, descobriu hérnia, é igual cirurgia, tá? E hoje, dentro das propostas de cirurgia, hérnia, ela é muito... Hoje, se a gente for falar em consenso de como tratar uma hérnia, não é muito difícil. Tem tamanho de hérnia, a partir de um certo tamanho de hérnia tem que colocar tela. Se a hérnia aconteceu uma vez, você não pôs tela, na segunda é obrigatório colocar tela, porque senão essa hérnia tem uma chance de recidiva muito alta. E hoje ainda nós temos o grande avanço da videocirurgia, que faz com que esse tratamento fique muito melhor, menos doloroso, você volta mais rápido ao trabalho e podendo fazer com que o índice de recidiva de hérnia diminua, ou seja, a chance de voltar a ter hérnia de novo com um tratamento videolaparoscópico é muito melhor. Então hoje nós temos essa vantagem da tecnologia, a videolaparoscopia para nos ajudar a correções das hérnias. Obrigado pelas informações, doutor. De nada, estarei sempre à disposição quando precisarem.